Olá, vamos fazer uma leitura sobre o Salmo capítulo 119. Já faz dias que Deus tem me incomodado, né? E, assim, o Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia, mas ele tem uma coisa em comum. Todo versículo fala da palavra de Deus. Cada versículo, de todos os versículos, são quantos versículos que tem no Salmo 119? São 176 versículos. Então, são 176 frases que levam a gente a estudar a palavra de Deus. Então, se você quer um versículo que te mostre por que estudar a palavra de Deus, o Salmo 119 tem 179 versículos que falam sobre isso, para fazer isso. Então, já dei uma resumida total ali, mas cada versículo tem um jeito diferente, uma maneira diferente do porquê estudar a palavra de Deus. Capítulo 119, versículo 1. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Então, são bem-aventurados os retos, né? Andar em retidão no caminho. Por quê? Porque anda na lei do Senhor, que andam na lei do Senhor. Então, a lei do Senhor faz o teu caminho ser reto. Versículo 2. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam com todo o coração. Quais que são os testemunhos? Os testemunhos da Bíblia. Então, você conhece cada testemunho da Bíblia, sabe o que aconteceu com cada um, e cada um dos fatos bíblicos, dos testemunhos bíblicos, são uma referência para nós, né? Que o buscam com todo o coração. Então, para o buscar de todo o coração, precisa guardar os seus testemunhos. Versículo 3. E não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Quais que são os caminhos? As ordenanças, as leis de Deus. Então, não praticar iniquidade, mas andar nos caminhos de Deus. Versículo 4. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, o Senhor ordenou os seus mandamentos para que nós diligentemente quer dizer com muita maestria, com muita diligência, com muito cuidado, os observássemos. Então, temos essas leis para observar com muita diligência. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, os meus caminhos devem ser dirigidos para observar os teus mandamentos. Então, ele ainda pergunta, quem dera, né? Nem sempre os meus caminhos são dirigidos para observar os mandamentos de Deus. No entanto, quando eu observo os mandamentos de Deus, eu tenho o caminho dele e não o meu, né? Então, o meu caminho me afasta de observar. No versículo 5, ele nos dá, o meu caminho me afasta, né? Quem dera os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. E eu quero que seja assim na minha vida. Então, não ficaria eu confundindo, atentando eu para todos os teus mandamentos. Para não ter confusão de mente sobre o que e como fazer, eu preciso ter todos os teus mandamentos. Todos. Então, não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos, né? Então, quando eu atento para todos os mandamentos do Senhor, não há confusão. Ninguém me confunde, nenhuma doutrina me confunde, porque eu conheço todos os mandamentos. São 613, né? 613 mandamentos, leis, estatutos
Louvar-te-ei, versículo 7. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, são justos os juízos de Deus. Os juízos de Deus, eles estão observando todas as regras. Quando o juiz vai julgar, ele vai julgar de acordo com as leis, né? Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Então, ter aprendido, a gente nunca termina de aprender. A gente sempre está aprendendo mais uma coisa e eu sou prova viva disso. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Versículo 8. Versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Isso é para os jovens. Essa é uma pergunta, né? Com que purificará o jovem os seus caminhos? Observando-o conforme a tua palavra. Então, o jovem pode ter caminhos, mas se ele observar o caminho conforme a palavra de Deus, ele vai purificar o seu caminho. Então, ele pode planejar um caminho, mas o caminho, quando ele vai vendo, isso não pode, isso não quero, isso não é de Deus, isso não está na palavra, isso não está certo. Então, quando eu conheço toda a palavra, eu purifico o meu caminho. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Então, com todo o coração, eu busco a Deus, para Ele não me deixar desviar dos mandamentos dEle, né? Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, esse versículo aqui, ele é lindo, lindo. Imagina, eu escondi toda a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra Ele, né? Versículo 12. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos, né? Então, os estatutos e juízos fazem parte também da palavra de Deus, né? E Ele é bendito por isso, bendito, porque se não tivesse, a gente estaria perdido, sem saber o que fazer em tal situação. Mas, pelos estatutos dele, a gente tem direção, né? Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Então, a minha boca, meus lábios, eles declaram todos os juízos que vêm da boca de Deus. Então, Deus usa a minha boca para declarar todos os juízos dele. Então, os juízos dele acontece muito nos profetas, os juízes mesmo, o povo se desviava e vinha o julgamento, né? Vinha os inimigos para o destruir. Quando eles voltavam-se para Deus e buscavam a Deus, então levantava-se um juiz, né? E um juiz justo para julgar o povo de acordo com a lei de Deus. Então o povo voltava-se para os juízos de Deus e aí Deus livrava dos seus inimigos, né? Versículo 14. Folguei tanto no caminho dos teus testemunhos como em todas as riquezas. Então, quando você tem muita riqueza, você fica folgado, né? Você não precisa mais se esforçar para ter, então você fica folgado. E ele diz isso sobre os testemunhos, né? Folguei, fiquei descansada nos caminhos do Senhor, nos teus caminhos, como em todas as riquezas. Então, como se eu estivesse nas riquezas. Eu folgo nos mandamentos de Deus, nos testemunhos de Deus, por quê? Porque são para mim como uma grande riqueza. Versículo 15. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos.
Então, meditar é pensar, refletir, usar nossa mente para meditar nos preceitos e ter respeito aos caminhos, aos teus caminhos. Então, respeitar os caminhos de Deus. Deus falou que é aqui, então eu não vou andar na beiradinha, não vou andar afrontando, não vou andar no quase, na brincadeirinha, mas vou ter respeito. O caminho de Deus é reto, então eu vou andar em retidão, meditando, né, nos preceitos. Recrear-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Recrear, né, tem a ver com recreio, que é uma brincadeira, né? Ele brinca nos estatutos de Deus, né? Ele tem ali festa nesses estatutos. Que bom que tem esses estatutos. Então, ele não se esquecerá da tua palavra, não vai se esquecer da sua palavra. Então, quando você já tem tudo muito bem gravado, você festeja nesses mandamentos. Versículo 17. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Então, em eu tendo vida, eu posso observar a palavra de Deus. Eu posso viver de acordo com a palavra dele. Então, ele faz essa exigência. Faze-me bem. Faze bem ao teu servo, para que viva e observe a tua palavra. Então, somente vivendo debaixo da bondade de Deus, é que ele realmente poderia viver de acordo com a sua palavra. Então, Deus se agrada em que a gente fale assim, dessa maneira com ele, né? Abre tu os meus olhos, versículo 18. Abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. É maravilhoso. Se você vê as leis do mundo como são injustas, você se maravilha como a lei de Deus é boa. Ela nunca faz mal para ninguém, mas ela quer que todos sejam tratados com justiça. Então, no momento, pode parecer ruim para mim, mas é bom, porque eu vou estar fazendo bem para outras pessoas também. Então, viver de acordo com as maravilhas da lei de Deus, né, é viver bem com o próximo. As leis têm muito a ver com viver bem com o próximo. Abre os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Versículo 19. Sou eu peregrino na terra. Isso nós somos, né? Somos tão passageiros na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Então, eu não quero jamais viver longe das leis de Deus, longe dos mandamentos de Deus. Então, que Deus não esconda de mim. E Ele esconde. Tem muitos países aí que não estão tendo acesso aos mandamentos de Deus. Muitas nações, eles não querem, então não tem. Mas quando eu quero, eu tenho. Quando eu quero realmente conhecer a Deus, ser conhecido de Deus, Ele se mostra a qualquer nação, a qualquer povo. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos em todo o tempo. Então, os juízos da terra são falhos, mas a minha alma, ela se quebranta em desejar os juízos de Deus, né? Em todo o tempo, assim em todo o tempo. Tu repreendeste asperamente os soberbos, que são amaldiçoados, que se desviam dos teus mandamentos. Então, todo soberbo, ele é muito né? Ele é muito ele vai se desviar dos mandamentos de Deus, porque ele não quer Deus em mim, Deus na terra. Ele não quer que Deus seja conhecido na terra, ele quer que ele seja conhecido na terra, que o desejo dele seja, e não o desejo de Deus. Então, os soberbos, eles são amaldiçoados. Uma pessoa que é muito né? Então, ela é amaldiçoada, né? Porque já por ser o eufemismo, né, está muito forte, ele já se desviou da palavra de Deus. Tira de sobre mim o opróbrio
e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Então, quando eu sou destratada, rejeitada de alguma maneira, né, eu peço para Deus tirar isso de mim, porque eu tenho observado os teus testemunhos. Isso é muito bom, quando eu me livrei do eufemismo, do orgulho, da arrogância e entendi, não, eu vou... Desculpa aqui o alarme. Então, eu vou me voltar para a lei, os mandamentos e os testemunhos de Deus, então Ele vai tirar essa vergonha de sobre mim, né? Versículo 23. Príncipes também se assentaram e falaram contra mim, mas o teu servo meditou nos teus estatutos. Então, eu, como servo de Deus, eu medito nos estatutos de Deus, né? Os príncipes da terra, eles vão meditar contra mim, vão falar contra mim, de acordo com as leis mundanas do eufemismo que eles criaram. No entanto, eu vou saber que, independente do que eles decidirem, eu tenho que estar debaixo da lei dele, dos estatutos dele, do Pai, de Deus, né? Então, eu estando de acordo com a vontade dele, essa lei aqui da terra não me atinge mais, porque ela é falha, ela é cega, né? Como fizeram lá a estátua da justiça vendada, né? Ela é cega. Mas os justos estatutos de Deus não são cegos, eles são justos. Versículo 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Os testemunhos são toda a palavra, como eu já disse, né? Então, todos os ensinamentos, cada vida, cada história, cada personagem aqui na Bíblia é um testemunho de como ser e de como não ser, de como agir e de como deixar de agir. Então, a gente tem vários testemunhos, né? A gente não é como Caim e Abel, que não tinha referência de outra família, de como lidar com o ciúme do irmão, que é tão normal, que cada pai, cada mãe sabe que existe o ciúme entre irmãos. E realmente eles se matariam, né? Como foi com Caim e Abel. Mas aí, como eu tenho testemunho de como eles se mataram, eu lido com meus filhos, eu vejo esse aqui tem jeito de Abel, esse aqui tem jeito de Caim. Eu trato meus filhos porque eu conheço na profundeza do coração dele, no momento da pressão, se ele é mais Caim ou mais Abel, né? Então eu consigo ensiná-lo, falar para ele, olha, você não pode se deixar levar por esse sentimento, porque temos esses exemplos. Então eu pego os testemunhos da palavra de Deus como sendo meus conselheiros. E eu uso esses conselhos para aconselhar, né? Como é bom ter essas referências. A minha alma está apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Versículo 25. Então a palavra de Deus é o que nos vivifica. Sabe aquela hora da tristeza mesmo, que você está querendo virar um com a terra, sumir do mapa, virar um com a terra. Por isso que ele fala, apegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Então a palavra de Deus vivifica, né? Então na criação, né, Deus falou e houve dia, e houve luz, e houve plantas, e houve vida. Então a palavra vivifica. Qual palavra? A palavra de Deus. Ela vivifica. Por isso que é importante conhecer a palavra e orar de acordo com a palavra. Isso é muito importante, você não criar palavras da tua mente para orar com eufemismo, mas orar de acordo com a palavra. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Então, eu conto a Deus os meus caminhos. Eu te contei os meus caminhos, e tu me ouviste. Então, Deus ouve, né? Os meus caminhos são assim. Mas aí eu peço, ensina-me os teus estatutos. Eu tenho meus caminhos, mas eles têm que ser de acordo com os estatutos
de Deus, né? Quando você não tem a Bíblia, isso aconteceu muito nos tempos, nos primórdios, na idade da escuridão, as pessoas viviam de acordo com a lei do Espírito. E a lei do Espírito, ela vivifica. Então, vamos pegar Jó. Jó viveu de acordo com o instinto, que eu digo que é a lei do Espírito, né? Abimeleque, Abraão, viveu também por instinto, mas não é instinto, é a lei do Espírito. É quando a pessoa se apega em Deus e ela sente que tem algo maior e ela sente que ela não pode ser mal para ninguém. Isso independe se eu estou no meio de uma guerra. Então, na guerra, você prova o caráter da pessoa. Na tribulação, na necessidade, na perda, você prova o caráter de qualquer pessoa. No desespero, né? E isso acontece muito com o orgulhoso. Quando ele é confrontado no auge do seu orgulho, ele tá com uma arrogância de um nível que... Desculpa, eu lembrei de um fato aqui, por isso que eu tô comparando, né? Então, mas aí quando eu tenho essa lei, né, vivificada em mim, fazem-me entender os teus caminhos, entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Ensina meus estatutos, versículo 26, versículo 27. Fazem-me entender o caminho dos teus preceitos, né? Assim falarei das tuas maravilhas. Entender o caminho dos preceitos de Deus é pelo Espírito Santo, né? O Espírito Santo foi derramado no Novo Testamento, mas no Velho Testamento as pessoas também buscavam, porque não adiantava ter só a letra sem o Espírito. Sem o Espírito você não entende o que a letra quer dizer. É quando você tem o Espírito, a letra se torna viva, né? Ela se torna eficaz, ela tem um sentido. Por que Deus deu essa lei, né? Qual foi o motivo disso, né? A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me conforme a tua palavra. De novo, a palavra tem poder de fortalecer, de criar coragem, força, determinação. Por quê? Porque a gente tem altos e baixos e ai de quem não tem. Ai de quem não tem, porque se você não tem altos e baixos, alguma coisa está errada. Escolhi o caminho da verdade, versículo 30. 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Se é falsidade, é terrível a pessoa agir com falsidade. Eu posso fingir ser, mas não sou. É terrível você lidar com gente que finge, mas não é, né? Então, desvia de mim o caminho da falsidade, pessoas falsas. Mas eu ser falso, como é fácil eu fingir uma coisa e depois não ser. Concede-me piedosamente a tua lei. Hoje em dia, as redes sociais, eles fazem a pessoa ser o que não é. Nas redes sociais eu mostro tudo, né? Eu posso mostrar tudo do jeito que eu quero mostrar. Mas quando a pessoa vai me conhecer de verdade, ela vai ver que não é assim. Porque nas redes sociais, as pessoas estão lindas, maquiadas, arrumadas, usufruindo, gastando, comendo. Depois, na realidade, muitas vezes o prato é de outra pessoa, né? O cabelo foi um teste, a roupa era uma prova, né? Levou uma muda para provar. E assim vai, né? Então, nas redes sociais, ela pode estar de visita numa mansão, ter uma amiga e daí ela posta como se fosse dela. Então, pode fingir. Na rede social, ela pode fingir, mas na verdade, ela não é, né? Muitos vão e alugam mansões para fazer filmagens, para parecer ser, e depois não tem, não é tudo aquilo. Então, desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade e propus-me a seguir os teus juízos. Então, eu propus no meu coração seguir os caminhos do juízo de Deus, né? E eu escolhi
o caminho da verdade, né? Versículo 31. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Concorrerei, não, 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. A gente dilatar o coração, corta fora, né? Ou abrir no meio. Aí eu vou correr para os teus mandamentos. Isso parece uma correção, né? Correrei pelo caminho dos teus mandamentos. Quando dilatares o meu coração, então, quando o meu coração estiver dilacerado, eu vou correr para os mandamentos de Deus. Aí eu vou ver lá no mandamento. Eu errei ali, por isso que agora estou sofrendo, né? 33. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. 34. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. Então, ter entendimento também é um dom, né? Entendimento e sabedoria são dons, né? Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. Isso é muito para pessoas débeis mentais, né? Pessoas com esquizofrenia, com autismo, né? Então, depende do grau e depende da falta de tratamento, a pessoa fica com o entendimento afetado, né? E aí ele suplica, dá-me entendimento e guardarei as tuas leis. Então, no momento da crise, ele muitas vezes não consegue viver comportadamente de acordo com a lei, né? Deus nos livre disso, né? Deus nos livre do Alzheimer, né? E outras doenças que dão a falta de entendimento na pessoa. 35. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Você lembra o Salmo 1, né? É ter prazer na lei de Deus, né? Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos. Vereda também é traduzido como caminho, né? Faz-me andar na vereda ou no caminho dos teus mandamentos. Então, vereda eu vou imaginar mais estreitinho, assim. Então, eu vou andar nessa vereda dos mandamentos de Deus, né? Porque nela eu tenho prazer. Então, é um prazer andar na lei de Deus. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Então, cobiçar, desejar isso, desejar aquilo, ter cobiça das coisas e do que os outros têm. Não. Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Então, eu vou ter vontade de conhecer os testemunhos de Deus, os testemunhos da palavra dele, e não a cobiça. Né? Como é lindo esse versículo. 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Esse cachorro branco ali da frente gosta de ficar latindo. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade. Então, às vezes, a gente fica contemplando a vaidade dos outros, do ser humano, e ele pede para desviar os olhos de contemplar a vaidade, mas sim, vivifica-me no teu caminho. Então, dá-me vida no teu caminho, dá-me vida em ver que o teu caminho é bom, que é muito melhor andar no teu caminho e não na vaidade. Tem gente que só é feliz vaidosamente, mostrando tudo que tem. Não. Você tem que ser feliz, sim, nos caminhos de Deus, em conhecer o caminho de Deus. Então, ele pede para ser vivificado no caminho de Deus. Então, a alegria deveria estar realmente em conhecer e andar no caminho de Deus. 38. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. Aqui ele está confrontando, né, o Pai, né, o Senhor. Confirma, né, se eu estou andando na retidão e no caminho, né, confirma em minha vida
que é bom andar no teu caminho. Confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. 39. Desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Então ele teme o opróbrio. O opróbrio eu digo que é a hora da vergonha, a hora de ser diminuído, né? De ser desprezado, né? Para mim isso é ser desprezado, né? E ele pede para ser desviado dele esse desprezo. Pois os teus juízos são bons, porque os juízos de Deus são bons, e não para envergonhar o povo dele, como o mundo quer fazer parecer, né? Eis que tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Eis que eu tenho desejado os teus preceitos, vivifica-me na tua justiça. Então, de novo, esse vivifica-me é ter vida. Sabe quando você vê vida, alegria na pessoa? Mas isso nos teus preceitos, porque eu vivo nos preceitos, então eu tenho vida e vida com abundância. Versículo 41. Venham sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Então, que venha sobre mim a tua misericórdia, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra, né? A palavra de Deus garante misericórdia e salvação. Então, que venha isso sobre mim, né? Porque a palavra garante que assim seria se eu vivesse de acordo com a palavra dele, né? Assim terei o que responder ao que me afronta, né? Pois confio na tua palavra. Então, quando eu tenho como responder dentro da palavra de Deus, vivificando-me, tendo misericórdia e dando-me salvação, eu posso responder a quem me afronta, né? Por quê? Porque eu confio em Deus, né? Então, eu confio em Deus, eu confio na palavra de Deus. Ele não fala confiar em Deus, ele fala confiar na palavra de Deus. Então, todo capítulo, ele fala sempre da palavra, né? Dos juízos, dos estatutos, dos testemunhos. Então, pois confio na tua palavra. Então, é a palavra dele que tem poder. Não tires totalmente a palavra de verdade da minha boca, pois tenho esperado nos teus juízos. Isso é muito comum quando a gente perde o domínio da língua e sai falando que não devia, né? E ele pede aqui que não seja totalmente tirado a palavra da verdade da boca dele, pois tenho esperado nos teus juízos. Então, que essas palavras sejam sempre muito vivas na boca dele, né? Assim observarei de contínuo a tua lei para sempre e eternamente. 44. 45. E andarei em liberdade, pois busco os teus preceitos. Quando eu busco os preceitos de Deus, eu ando em liberdade. Né? Quando você desobedece, você já procura ali uma condenação, né? 46. Também falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Você vê como que os testemunhos do Senhor são fiéis até perante os reis e não me envergonharei. E recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. De novo eu recreio, né? E recriar-me-ei essa alegria, né? Essa alegria dessa folga. Recriar-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Então eu amo os mandamentos do Senhor. 48. Também levantarei as minhas mãos para os teus mandamentos, que amei, e meditarei nos teus estatutos. Então, levante as mãos, né, para os mandamentos do Senhor, que tenho amado, né?
49. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa, Deus me deu uma profecia, então eu vou esperar, né? Então eu vou esperar e vou falar, o Senhor falou, lembra? O Senhor falou, então lembra, e Ele vai lembrar, porque você não esqueceu, Ele também não vai esquecer. Muitas vezes a gente esquece, mas Ele não esquece. 50. Isto é a minha consolação na minha aflição, porque a tua palavra me vivificou de novo. Tenho vida e tenho abundância, né? E isso me dá consolação na minha aflição. Por quê? Porque a tua palavra me vivifica. 51. Os soberbos zombaram grandemente de mim. Pode, deixa. Contudo, não me desviei da tua lei. Então, por mais que os soberbos zombem de mim, porque eu ando como ando e faço como faço e sou como sou, mas isso não vai me fazer desviar da lei do Senhor, né? 52. Lembrei-me dos teus juízos antiguíssimos, ó Senhor, e assim me consolei. Então, quando eu me lembrei dos juízos antiquíssimos, né? Então, muitas coisas que aconteceram antes de mim, na minha infância, na minha adolescência, e foram juízos de Deus, né? E isso me dá consolo, porque Ele nunca me abandonou. 53. Grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Isso acontece, talvez já aconteceu com você, né? Talvez tenha acontecido com você. Então, grande indignação se apoderou de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então, às vezes a gente quer pegar as dores da nação, da família, da cidade, da igreja, quando você vê que estão se desviando da lei do Senhor. Então eu fico muitíssimo indignado, porque se abandonaram a lei de Deus. Mas isso é apenas eu vendo, né? E só que eles vão pagar suas consequências, não é a minha indignação que vai mudar isso. Mas eu posso orar, né? Então a gente tem esse ministério de intercessão e a gente pede a Deus o discernimento, quando é a mão de Deus pesando e quando é o inimigo trabalhando, né? Então, esses dois lados. 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Então eu pego os estatutos de Deus e faço cânticos na casa da minha peregrinação, porque aqui na terra sou peregrino, sou passageiro. Então eu canto, né, os estatutos de Deus aqui. Eu vou parar no 54, porque a gente tem 176 versículos, né? No 54 aqui já deu 38, 39 minutos de vídeo, né? Tá, primeiro vídeo do Salmo 119, estudando o Salmo 119, onde a gente se aproxima mais e mais da palavra de Deus, dos ensinamentos, dos mandamentos, dos estatutos, dos juízos e de todos os das palavras que nos remetem à palavra de Deus, né? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.